Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Queridos, hoje a nossa aula ela vai ser sobre recursos de coesão textual. E por que esse assunto é tão importante? Porque quando eu falo em coesão textual, automaticamente vocês lembram da competência 4 do Enem. E aí, quando eu consigo entender quais são os problemas de coesão que o meu texto apresenta, ou quais são os problemas que eu posso evitar, automaticamente eu estou atendendo ao que é exigido na competência 4 do Enem, certo? Vamos relembrar que a competência 4 do Enem, ela fala que todo candidato deve demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Na verdade, destrinchando isso aí, tentando resumir para vocês, o que a competência exige é que você consiga organizar as ideias e, acima de tudo, que você consiga evitar repetições. E aí, mais uma vez, nós vamos utilizar essa palavrinha que é tão importante e que é imprescindível na competência 4 do Enem, a questão da coesão textual. E automaticamente, quando eu falo em coesão textual, eu vou logo lembrar que ela vai ser justamente a conexão linguística, né? Que vai permitir que eu consiga amarrar minhas ideias. E por que eu vou querer amarrar as minhas ideias? Porque eu quero deixá-las dentro de um contexto, né? A coesão ela vai ser a responsável por trazer eficiência na transmissão da mensagem. O que eu quero dizer para o meu interlocutor. O que eu quero que o meu interlocutor consiga compreender, certo? E aí, como é que eu vou identificar essa coesão textual dentro do texto? Ela vai ser, na verdade, compreendida pelas relações linguísticas, ou seja, pelas palavras e as suas relações de sentido, pelo valor que cada uma representa, pelo valor semântico que cada uma vai apresentar. E aí ela pode vir apresentada por advérbios, representada por advérbios, por pronomes, pelos conectivos ou mesmo por sinônimos, tá certo? Só que nós vamos lembrar o seguinte, se eu estou falando em trazer sentido ao meu texto, eu vou logo lembrar da dupla inseparável do meu texto. E qual é essa dupla aí? Vamos lembrar aqui de nosso Batman e Robin do texto, da redação, do meu texto escrito. E quem é essa dupla inseparável aí? O meu Tico e Teco, o meu Tom e Jerry, que eu não posso esquecer de forma alguma. Muito simples. Coerência e coesão, tá? Gente, eles andam lado a lado. São diferentes, são termos que são diferentes, mas que são essenciais para a construção de sentido do meu texto. Então, eu preciso de qual dos dois para trazer sentido ao meu texto? Dos dois, certo? Eles são casados. Na verdade, é aquela dupla que eu não posso separar, porque as duas juntas é que são responsáveis por construir o sentido do meu texto. E aí nós vamos relembrar o que vai ser a coerência. O que é a coerência mesmo? Gente, coerência vai ser justamente a questão da sua estrutura de ideias. É o que nós vamos chamar de encadeamento de ideias. É você trazer uma ideia e defendê-la. É você trazer uma ideia e apresentar argumentos que reforcem, tá? É você não perder o sentido do que você defende. É você ser a favor de um assunto e ir a favor até o final. É você apresentar um assunto e você defendê-lo até o final. É você criticar um assunto e você usar essa crítica até o final. Por quê? Porque o contrário de coerência é incoerência. E quando é que você consegue ser incoerente no seu texto? Quando você acaba por se contradizer. Quando você fala, de repente, de uma ideia, de repente ser a favor de uma ideia em um determinado parágrafo, e no outro você acabar por falar contra o que você disse anteriormente. Isso é incoerência, tá? Então, como que você quer ser coerente, porque você precisa disso para construir o sentido,
automaticamente, se você vai defender uma ideia, você vai até o final com essa defesa, certo? Se você vai criticar algo de forma negativa, automaticamente você vai manter esse raciocínio até o final do seu texto. Claro que você vai explicar, você vai justificar, você vai apresentar informações que solidifiquem o fato de você ser contra determinado assunto e vai sempre se manter coerente ao seu pensamento, certo? A coesão, por sua vez, vai ser justamente a relação de sentidos, de significações. É o elemento que vai juntar todas as suas ideias. Lá na coerência você tem as ideias, né? E vai defendê-las. A coesão vem para juntar tudo isso e deixá-la ou deixá-las, né, com sentido. É como se a coesão viesse justamente para costurar. São os elementos que vão ligar um período a outro, um parágrafo a outro, uma ideia a outra, tá certo? Por isso que a coesão ela é tão importante, porque vai ser o elemento que vai ser responsável por trazer essa ligação a tudo que eu apresentei anteriormente. Aí vocês podem me perguntar o seguinte: professora, a senhora falou agora há pouco que a competência 4 do Enem, ela quer, na verdade, que a gente consiga organizar as ideias e que a gente consiga evitar repetições. Perfeito, é isso mesmo. Só que quais são os mecanismos que eu posso utilizar para evitar essa repetição? O que eu posso fazer para evitar a repetição? E aí eu trouxe aqui para vocês algumas medidas, algumas ações que eu posso fazer para evitar repetir termos, que justamente se enquadra nessa competência 4 do Enem, certo? A primeira medida, a primeira ação, é o que nós vamos chamar de referenciação. E o que vai ser essa referenciação? Vai ser, na verdade, quando nós utilizamos termos que permitem recuperar palavras que nós já colocamos anteriormente. Então, assim, olhem o exemplo aqui como é fácil. Léo é um bom amigo. Ele sempre me demonstrou isso. Gente, eu usei aí o pronome pessoal ele para retomar Léo que eu já tinha colocado anteriormente. E esse pronome, ele faz uma referência ao termo que eu já tinha utilizado. Por isso que eu chamo de referenciação. E os pronomes, na verdade, pertencem a uma classe gramatical que cabe perfeitamente nessa substituição, tá? Evita a repetição e você não perde o sentido, porque eu continuo falando de Léo. Só que agora, para evitar repetir o termo, eu usei uma palavra que acaba por se referir ao nome, tá certo? Então, assim, quando eu uso esse tipo de ação, eu vou chamar isso aí de referenciação. Não é fácil, não é simples e não é uma ação que é importantíssima para a construção do seu texto? Pois é, muito fácil. Vamos ver aqui uma segunda ação. Essa segunda ação, que nós vamos chamar de segundo procedimento coesivo, nós vamos chamá-la de epíteto. E o que vai ser um epíteto? Vai ser uma palavra ou uma frase que é capaz de qualificar algo ou alguém. Olhem no exemplo para ficar bem claro. Glauber Rocha fez filmes memoráveis. Beleza. Eu, na verdade, me referi aí ao cineasta Glauber Rocha. Agora observem a segunda parte do exemplo. Pena que o cineasta mais famoso do cinema brasileiro tenha morrido tão cedo. Observem que eu utilizei aí a frase o cineasta mais famoso do cinema brasileiro, justamente por ser uma característica que qualifica Glauber Rocha. E aí o que acontece quando eu uso o epíteto? Eu evito repetição. Eu evitei repetir Glauber Rocha. E no lugar de usar o nome mais uma vez, eu usei uma característica que é típica dele. Eu qualifiquei o cineasta com uma característica que todos sabem que é referente a ele. E aí, quando eu uso esse recurso, esse procedimento coesivo, eu estou usando o epíteto, certo? A palavra é meio complicada, mas o significado é bem fácil. O terceiro procedimento coesivo que nós vamos usar agora é o que nós vamos chamar de nominalização. O que é isso? O que é a nominalização? Gente,
é um recurso que permite empregar o substantivo no lugar de um verbo que eu já coloquei anteriormente. Deixa eu traduzir aqui. De repente eu usei um verbo lá no meu período, lá na minha oração. E aí, para evitar usar o verbo novamente, o que eu faço? Eu transformo esse verbo em um substantivo, ou seja, eu transformei um verbo em um nome. E por isso que nós temos essa nomenclatura aí. Esse procedimento é chamado de nominalização por isso, porque eu pego o verbo e transformo no nome, ou seja, eu transformo num substantivo. Olha um exemplo. Eles foram testemunhar sobre o caso. O juiz disse, porém, que tal testemunho não era válido por serem parentes do assassino. Observem como ficou perfeito aí, como casou perfeitamente. Para evitar repetir o verbo testemunhar, eu transformei o verbo em um nome, em um substantivo. E é um procedimento coesivo que eu vou chamar de nominalização. Eu uso o verbo que eu já empreguei anteriormente, agora de uma forma nominal, tá? Eu o transformo em um substantivo. É uma estratégia inteligente e que evita repetições. E que, mais uma vez, eu reforço, acaba por enriquecer o que é cobrado na competência 4 do Enem. Certo? Por fim, o último procedimento coesivo de hoje, que eu trago para vocês, eu tenho o que nós vamos chamar de termo-síntese. Gente, como eu sempre falo para vocês, na língua portuguesa, utilizem a palavra de acordo com o que seria o seu significado. Termo vem de palavra, beleza. E síntese vem de resumir. Então, o que seria esse termo-síntese? Muito fácil. Vai ser justamente a utilização de uma palavra que é capaz de resumir, de substituir tudo o que eu falei anteriormente. É como se eu pegasse uma palavra e conseguisse substituir por todo o meu raciocínio, por toda a ideia que eu expressei anteriormente. Aí você fala assim, professor, isso é possível? É possível. Observem no exemplo, para vocês observarem como é bem fácil. O país é cheio de entraves burocráticos. É preciso preencher um sem número de papéis e depois pagar uma infinidade de taxas. Todas essas limitações acabam prejudicando o importador. Observem aqui que a palavra limitações acaba por sintetizar tudo o que eu falei anteriormente. E aí, quando eu utilizo essas palavras que resumem toda a ideia que foi apresentada anteriormente, eu vou dizer que é um procedimento coesivo chamado de termo-síntese, certo? Chama-se termo-síntese. Observe que são 4 procedimentos que são fáceis e que vão fortalecer o que é pedido, o que é exigido na competência 4 do Enem, certo? Então, observem que vocês utilizando os 4 ou algum desses procedimentos coesivos, vocês vão conseguir evitar repetições. E automaticamente, quando você evita repetições no seu texto, o seu texto ele fica muito mais interessante. E o corretor ele tem muito mais prazer em ler, tá certo? Fácil, tranquilo e aplicável. Facilmente aplicável em qualquer texto que vocês construam a partir de agora, tá certo? Hoje nós vamos ficar por aqui, queridos. Um beijo e até o próximo encontro.